Olá, muito boa noite! Começa agora a TV O Esporte. Aqui comigo estão Thaís e Eline. Boa noite, né? Mais uma vez aqui com vocês. Tava com saudade de vocês. Tava com saudade também, Ju. Boa noite, Eline. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite, meninas. Boa noite, pessoal de casa. E o TV O Esporte de hoje você vai conferir tudo sobre o Bellator 222. Na NBA, os Raptors venceram o jogo 6 e conquistaram o título da Liga. E veja também. Na Copa América, o Brasil vence a Bolívia por 3-0, mas não anima a torcida. E você vai acompanhar uma matéria sobre uma empresa que paralisou as atividades para acompanhar o jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. TV O Esporte está no ar. A gente começa o TV O Esporte falando de artes marciais. Nova York recebeu na última sexta-feira o Bellator 222. E na luta principal, o Rory MacDonald venceu o Neiman Gracie por unanimidade, manteve o cinturão e avançou para a decisão dos meio-médios. Ainda no card principal, Dylan Danis finalizou Max Humphrey no primeiro round. Já o brasileiro Lyoto Machida nocauteou Charles Sonnen no segundo round, depois da luta, e o americano aproveitou para anunciar a aposentadoria. Sonnen estava aí já esperando essa aposentadoria por um tempo, não vinha bem aí nas lutas, teve 3 derrotas, 2 vitórias aí das últimas 5 lutas, né, Eline? Fala aí um pouquinho dessa aposentadoria, o que ela representa, né? É a segunda aposentadoria do Sonnen, né? Porque em 2014, depois que a Comissão Atlética proibiu o uso do hormônio TRT, o Sonnen fazia a reposição hormonal, né? Outros atletas, até o Vitor Belfort brasileiro, o Dan Henderson, faziam e eles se prejudicaram bastante depois que esse hormônio foi proibido, né? Você viu claramente, principalmente no Vitor Belfort, que sofreu bastante, tanto a mudança física como caiu o rendimento. Então, em 2014, ele tinha anunciado, quando ele foi pego no doping, justamente por causa desse hormônio, e aí ele decidiu voltar, e ele estava trabalhando muito como comentarista, e aí ele foi pro Bellator, fez essas lutas que não foram muito bem. E aí já era se esperar, era a última luta dele do contrato, ele já está com 42 anos e ele já entrou um pouquinho assim, podemos dizer que ele já entrou um pouquinho já nocauteado, ele né? já não vinha muito bem, né? Você vê a postura dele, ele é um atleta que é muito bom na luta greco-romana, então ele foi fazer essa parte, ele tentou pegar essa luta era entre um karateca e um cara da luta greco-romana, né? Sim. Então tinha duas coisas diferentes era uma disputa de estilos. Então, na hora que ele ia entrar nas pernas do Lyoto, o Lyoto dava uma joelhada. No primeiro round aconteceu isso. O juiz até errou um pouquinho, porque a gente viu que o Sonnen já tinha desistido e ele continuou, o Lyoto continuou batendo e o juiz não parou. No segundo round não teve jeito, né? O juiz fez certo, parou ali na hora. Foi também uma joelhada muito bonita, inclusive. E o Lyoto conseguiu aí. Bom pro Lyoto, né? Que ele também já tá com uma certa idade, tá com 41 anos. Mas e um bom pouco pra mais ele. Inteiro, né? Muito inteiro. E ele vem muito bem, né? Vem de 4 vitórias aí consecutivas, então pode ser que ele continue aí por um bom tempo, eu acredito né? que ele deve continuar, principalmente depois dessa vitória que você viu que ele tá muito bem fisicamente. Ele foi campeão de outra categoria no UFC, ele foi campeão dos meio pesados. Agora tá nos médios, uma categoria um pouco mais leve, ele tá com... Você vê que o físico dele ele tá muito bem, consegue se movimentar bem melhor, tá mais ágil. Então, provavelmente ele deve continuar aí por algum tempo. E o Lyoto venceu, mas o Neiman não conseguiu aí, não teve a mesma sorte, mas a gente pode dizer que ele lutou bem, né, Eline? O Neiman não é um atleta que tem um cartel tão grande assim, ele já estreou no UFC mais muito pelo nome, pelas suas vitórias no jiu-jitsu, ele é da família Gracie, né? Da família conhecida. Total. O nome será que pesa um pouquinho nessa hora? Com certeza, é um nome de peso, tanto ajudou ele a estrear mais cedo no UFC, foi um caminho, podemos dizer, um pouco mais fácil do que para outros lutadores no UFC, não, no Bellator. E ele acabou, foi bem, porque o Rory MacDonald é um atleta muito bom, muito completo. Quem já viu lutas do Rory, você vê que ele é um verdadeiro guerreiro, não interessa quanto ele está danificado, machucado, ele consegue ir até o final. E nessa luta ele ganhou os 4 primeiros rounds. No último round, o Neiman pegou já o Rory um pouco mais cansado, tentou ali encaixar umas finalizações, mas para a sorte do Rory, o juiz, o tempo acabou bem na hora que o Neiman estava conseguindo ali ajustar.
É isso aí, teve mais uma luta, né, Aline? Teve o Dudu Dantas, ele perdeu pro o Archuleta. O Dudu já foi campeão do Bellator. Ele é um lutador que tem uma história assim, que ele acabou lutando contra um companheiro dele da equipe, o Marco Louro, e o Marco Louro acabou saindo da academia depois dessa derrota. E o Dudu, perdeu o cinturão e está tentando se erguer dentro do Bellator, né? Só que infelizmente ele acabou perdendo e foi um nocautaço. O adversário dele conseguiu nocautear ele de uma forma bem plástica. Ele caiu geralmente apagado no chão, duro. E foi um nocaute muito, muito, muito bonito. Uma pena, né? Mas teve o Lyoto aí que venceu no Bellator e a gente vai continuar acompanhando o MMA, que é sempre muito bom comentar aqui pra vocês. E falando de basquete, a temporada da NBA chegou ao fim na última quinta-feira. O Toronto Raptors conquistou seu primeiro campeonato na história da franquia, com vitória de 114-110 no jogo 6, na final contra o Golden State Warriors. Falando em destaque, Kawhi Leonard anotou 22 pontos e levou para casa o troféu de MVP dos playoffs. É a segunda vez que ele ganha esse prêmio na carreira. Daí o Kawhi Leonard ganhou a MVP pela segunda vez, né? Ele antes tinha ganhado pelo Spurs e agora com os Raptors. Daí o cara mandando bem, né? Foi realmente o destaque dessa final, mas vamos falar um pouquinho da final, como é que foi isso aí? Foi uma final muito emocionante, né? Os Warriors queriam levar para o jogo 7, né? Para decidir, mas como a gente viu também no jogo 5, ficou ali uma pontuação bem apertada de 1 ponto. Foi um jogo bem dinâmico no final. Quando a bola ia para um lado, fazia uma pontuação, depois o time voltava e fazia, e ficava empatado, e aquela diferença apertada. Conseguiram salvar ali naquela final, né, Aline, no jogo 5. Aí chegou pro jogo 6 em casa, a gente acabou vendo que no jogo 5 foi bem apertado, eles conseguiram respirar um pouquinho, e aí no jogo 6 não teve jeito, né? E também teve outras questões que aconteceram também, né? O Klay Thompson, ele acabou se machucando, e aí ele fez uma diferença gigante, porque o Steph Curry não estava conseguindo levar o time todo nas costas, então teve esse problema. Já estavam sem o Kevin Durant, né? Que o Kevin Durant estava machucado, foi para o jogo 5, saiu sentindo o pé mais uma vez, e aí já estavam sem ele nesse jogo, e aí ficou muito nas costas do Klay Thompson, tanto que ele acabou se machucando e saindo também do jogo. E o Curry, a gente viu ali que ele teve, né, uma bola ali no finalzinho, mas novamente ele não consegue pontuar nesses também tem a questão pressão, né? Eram alguns segundos para acabar o jogo e era tudo nas costas dele, né? Ele tem que conseguir pontuar. Ele tem esse histórico de não conseguir marcar nos 24 segundos finais ali, o que é difícil, né, no basquete, porque a gente vê que é um jogo muito duro e que os segundos fazem muita diferença. Ao contrário do Kawhi, que ele conseguiu, né, fazer uma cesta ali no finalzinho, só para consagrar mais os Raptors, né? Fez mais uns 2 pontinhos ali que valeu, né? Tava a diferença de 1 ponto e deixou um pouquinho mais folgado. E a gente viu a importância dele. Não é à toa que ele é o MVP, né? A gente viu nesses 2 últimos jogos, principalmente, a diferença que ele fez. Ele consegue se controlar bastante, tem um psicológico muito bom. Ele consegue levar o time com ele, consegue até fazer com que outros jogadores também se destaquem. Então é muito importante, coisa que o Steph Curry sentiu um pouquinho, né? Sem a presença ali do Kevin Durant, ficou bem difícil para ele. Será que os Raptors seguram aí o Kawhi? É a intenção, né? Porque ele conseguiu um título histórico, né? Os Raptors não tinham nenhum título ainda, não tinha nem ido para os playoffs. Venceram uns campeões, e né? venceram os campeões aí que estavam indo muito bem. Tem o fato também dessas lesões todas, né? Também tem a questão do Kevin Durant, se ele vai continuar ou não. O próprio Klay Thompson também, o pai do Klay Thompson já deu uma declaração falando que ele deve continuar, mas ele se lesionou no jogo, deve passar mais ou menos 8 meses fora das quadras, né? Difícil sair, né, com essa lesão, assim, provavelmente foi bem dramático, porque foi bem no momento que ele tinha uma cesta, né, ele sofreu uma falta e ele tinha uma cesta para fazer, então ele foi pro vestiário, depois voltou sobre os aplausos da plateia, né? E fez aí a cesta, depois voltou de novo pro vestiário, porque realmente estava ruim para ele. É isso aí, mas em relação ao draft, gente, já teve aí Anthony Davis, foi Anthony trocado. Davis foi a novela, né? A gente estava sempre comentando sobre isso. LeBron já vinha aí cantando essa bola há um tempo. Há um bom tempo, né? Agora ele consegue respirar aliviado, porque nos Lakers o LeBron sofreu bastante, porque não tinha outra estrela o suficiente. A altura dele para dividir. Né? Ele estava levando de novo um time
nas costas, ficou bem difícil, tanto que eles foram dos classificados, não conseguiram chegar aos playoffs. E agora ele vai poder contar com Anthony Davis ali, né? A gente viu que eles trocaram, né, pelo Lonzo Ball, Brandon Ingram e Josh Hart. E mais três escolhas do draft. E parece que os jogadores que foram trocados não ficaram nem um pouco felizes. Principalmente o Lonzo, né? Que o pai dele até falou, o pai dele já jogou nos Lakers e aí deu uma entrevista falando que ele jamais sairia, mas aí quando saiu essa notícia, o pai não teve muito o que falar, ficou bem calado, porque não tem muito o que fazer, né? Em relação à troca, pra gente ver a qualidade do Anthony Davis, né? Porque o cara ser trocado aí por 6 jogadores... Também porque o fato do tanto o Kevin Durant quanto o Klay Thompson tá machucado, né? Quer dizer que o Warriors vai vir na próxima temporada sem esses dois. Então, é bom para os Lakers ter um reforço, né, para conseguir chegar mais na frente da competição. A gente vai ver como é que vai ficar essas trocas e a gente vai comentando aqui para vocês. Vamos conferir o que houve de mais interessante nessa semana? O Giro Esportivo de hoje é de Letícia Araújo. Boa noite e bem-vindos a mais um Giro Esportivo. Vamos começar falando de seleção brasileira. O Grupo Olímpico do Brasil conquistou o torneio de Toulon, na França. A nossa seleção enfrentou o Japão na final e quem abriu o placar do jogo foi Anthony. Mas os asiáticos acabaram empatando com Ogawa e a partida foi decidida nos pênaltis. O Brasil fez 5-4 e trouxe mais essa conquista para casa, além de prêmios individuais para Douglas Luiz, eleito o melhor jogador do torneio, e Paulinho, que fez o gol mais bonito da competição. A seleção masculina de vôlei venceu Portugal neste último domingo por 3-0. Leal foi o maior pontuador da partida com 15 pontos. O Brasil chegou à 8ª vitória em 9 jogos e ocupa a 2ª colocação com 22 pontos. Agora, os meninos retornam ao Brasil para fazer seus próximos 6 jogos em casa, na cidade de Cuiabá e Brasília. Tá rolando na Califórnia um campeonato de skate Deal Tour. O Deal Tour é uma competição 5 estrelas e vale como passe para as Olimpíadas de Tóquio 2020. Os brasileiros dominaram nesse final de semana e teve até dobradinha, com Pamela Rosa em primeiro e Letícia Buffoni em segundo, na categoria Street. O Brasil pode contar com até 12 skatistas nos próximos Jogos Olímpicos. Dependerá do desempenho ao longo das janelas classificatórias. Os campeonatos europeus acabaram e o mercado já abriu. O Real Madrid é o time que mais trouxe contratações até agora. O time comandado por Zidane apresentou Eden Hazard, Ferland Mendy e Luka Jovic só essa semana. Já a Juventus trocou de técnico e anunciou a contratação do Maurício Sarri, que comandava o Chelsea. O italiano volta ao seu país natal com um contrato de 3 anos. Ainda não há um nome certo para assumir o time de Londres, mas o ídolo Frank Lampard é um dos cotados. Obrigada, Letícia, por mais o giro. Vamos falar agora dos times potiguares no Brasileirão. O América vai jogar a primeira partida da segunda fase amanhã. O seu adversário original era o Bahia de Feira, que foi punido com anulação de 3 pontos e perdeu a classificação. Quem ocupou a segunda vaga foi o América de Pernambuco. Já o ABC perdeu mais uma, se manteve na lanterna e se complica ainda mais na Série C. Jogando fora de casa, o Alvinegro levou 1-0 do Sampaio Correia. Vamos falar aí um pouquinho do ABC, que está vindo muito mal nessa competição. São 6 partidas aí sem vencer. Tentaram trocar técnico, né? O Sérgio Soares veio, ficou aí um tempinho, perdeu todos os jogos que comandou, e o Roberto Fernandes chegou agora para tentar salvar. Será mesmo que ele vai conseguir salvar o ABC aí desse rebaixamento? Tá complicado, né? A gente vê que a instabilidade tá ali no ar, né? O ABC tá muito instável, não tá conseguindo jogar o que consegue jogar, né, no campeonato, não consegue chegar muito lá na frente. Ali, quando o Sampaio correu, a gente viu que o Sampaio conseguiu chegar mais no gol do ABC, o Edson acabou... fez um erro ali. Ele fez uma defesa, né, no começo do jogo, mas depois acabou falhando. Falando nisso, vamos falar só um pouquinho do Edson, que vem aí falhando alguns jogos. A gente não tá entendendo muito o que tá acontecendo. Uma mudança brusca, né? Porque a gente via que ele teve alguns jogos que ele basicamente salvou, né, o time. Ele fez várias defesas difíceis. Parece que a saída do Ranieri deu uma balançadinha aí no Edson, porque desde então ele vem falhando bastante aí no gol. Eu acho que é a instabilidade mesmo, a insegurança. Eu acho que tá gerando
mostrando muito isso lá dentro. Eles não estão conseguindo ficar seguros para fazer o que eles sabem fazer, que é jogar futebol. Então, a gente acaba vendo que esses pequenos erros é um pouco falta disso, entendeu? Pode ser que com esse novo técnico ele consiga recuperar essa segurança, que o ABC consiga ir melhor no campeonato, mas tá bem complicado. No segundo tempo foi um pouco melhor, a gente já viu, conseguiu chegar um pouco mais, né? Conseguiu fazer alguns chutes, conseguiu acertar algumas coisas, mas ainda falta bastante. Até porque o Roberto Fernandes aí é um velho conhecido da torcida do ABC, é velho conhecido, acho que da torcida aqui potiguar, porque ele já trabalhou no América, no ABC, então assim, a gente espera que realmente o Roberto venha aí para fazer um bom trabalho, a gente torce muito para que o ABC consiga se reerguer aí na Série C, porque tá bem complicado e tá aí parecendo que o rebaixamento tá muito mais próximo, né? Do que conseguir se salvar aí na competição. O ABC que joga na próxima sexta-feira contra o Globo, que vem aí se mantendo, né, no meio da tabela. Né? E a gente vai torcendo pelos nossos clubes, que a gente não quer ver eles aí tão mal na competição. E o TV Esporte vai para uma rápida pausa, mas a gente volta daqui a pouco, não saia daí.